Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 1 em diante, diz-nos assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que é de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça em negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará testemunho de tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Amém, igreja? Eu quero nesta noite trazer uma palavra, nesta ocasião, voltada para esta ocasião em que o pastor, o presbítero Silvestre, está passando para o pastorado a partir de hoje. Hoje, o presbítero vai ser chamado de pastor, vai ser consagrado o pastorado. E esse texto que ora acabamos de ler, bem como todo o capítulo, nos mostra o que é que Deus espera de um pastor. Deus usa a boca de Paulo para nos mostrar aqui o que é que ele espera e o que é que a igreja espera do seu pastor. E eu sei que todos precisam ouvir esta palavra, mas especialmente ele, que vai estar à frente. Todos precisam saber desta palavra, mas especialmente eu, que estou à frente. Todos precisam ouvir esta palavra, mas especialmente o pastor Cabral, que estamos à frente. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui a um jovem pastor Timóteo. Paulo já era um apóstolo, consagrado há muito tempo, já era um presidente de ministério, já estava à frente de, no mínimo, 13 igrejas. Quem está me ouvindo? E agora ele estava consagrando um novo pastor. Ele estava instruindo um novo pastor, jovem, chamado Timóteo. E na experiência que Paulo tinha, ele disse para Timóteo o que era que Deus esperava do novo pastor. Presbítero Silvestre, pastor Silvestre, esse texto diz aqui que o pastor é um soldado. Esse texto diz que o pastor é um lavrador. Deus espera que o pastor seja um soldado. Deus espera que o pastor seja um lavrador, um agricultor. Deus usa a boca de Paulo e Paulo chega para seu servo e diz, versículo 3: sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Repita comigo: soldado de Cristo. Mais uma vez, soldado de Cristo. Mas ele também diz, aqui no versículo
de número 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a comer dos frutos. O pastor também aqui é chamado de lavrador. Digam comigo, lavrador. Lavrador que trabalha, vai. Isso é muito importante, o lavrador que trabalha. Nesse texto, Paulo chama o pastor Timóteo de soldado de Cristo e chama de lavrador que trabalha. Todo pastor precisa se tocar para isso, porque é isso que Deus espera do pastor, e é isso que a igreja também espera do seu pastor, que o pastor seja um soldado e seja um lavrador. Como soldado, ele diz aqui que ele deve lutar conforme as normas. Aleluia. Como lavrador, ele deve trabalhar. Aleluia. Pastor Silvestre, a igreja de Jesus espera que nós sejamos soldados que lutem segundo as normas. As normas de quem? As normas de Deus, as normas do céu. Ele está dizendo aqui que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o desejo desse soldado é satisfazer aquele que o chamou. Então todo soldado, todo pastor precisa lidar conforme as normas do céu, conforme as normas do capitão do céu. O pastor nunca deve ir à obra pensando que a ordem dele primeiramente parte da terra. A ordem para ele parte do céu. E o soldado, que destaca do soldado aqui, irmãos, quando você vê um soldado, você pensa logo em autoridade. Você pensa logo, irmãos, naquela pessoa de coragem que enfrenta a guerra. Todo pastor precisa ser um guerreiro. A igreja quer um pastor de guerra, pastor que esteja disposto a enfrentar até o Satanás, até o demônio, para defender a ovelha, para defender a igreja. Raia Managassúria. Tem pessoas que acham que a vida de um pastor é fácil. É fácil se ele não for um soldado, porque como soldado ele tem que se defender e tem que atacar. Ele tem que se defender quando alguém vai atacá-lo ou atacar o rebanho, e ele também vai ter que atacar para ganhar almas e arrancar almas das mãos do diabo. E isso requer muita coragem, isso requer muita disposição, isso requer destemor, isso requer lutar segundo as normas da igreja, as normas do ministério, as normas dos céus. Paulo chama Timóteo de um soldado que tem que ir para a guerra com as armas, tem que fazer uso de sua postura. O soldado, quando ele vai se apresentar no quartel, ele vai com sua farda, ele vai com suas armas, ele chega na hora certa. Tudo isso o soldado é. O soldado tem um comandante. A Bíblia não diz que o pastor simplesmente é um comandante, diz que é um soldado, porque soldado presta conta no quartel. Porque o soldado respeita os outros soldados. Um soldado bate continência para outro soldado. Um soldado não deve falar mal do outro soldado. Um soldado não deve brigar com o outro soldado do mesmo quartel. Reixa da Gaçábia. Por isso que Paulo está chamando Timóteo de soldado.
Soldado tem quartel. Quando Paulo andava fundando igrejas, preste atenção, quem está ligado? Quem está ligado? A igreja dele era em Antioquia. Ele saía fundando igrejas e voltava para dar relatório em Antioquia, porque Antioquia era a base, era o quartel-general de Paulo. Os pastores que têm sucesso na obra que eu vejo são aqueles que prestam contas ao seu quartel. Quantas igrejas Paulo fundou? Mas ele voltava para dar testemunho, voltava para dar relatório na igreja que o enviou para a obra. Pastor, Jesus nos chama para ser soldados. Todo soldado presta conta no quartel. Todo soldado tem uma base. Todo soldado é comandado, mas ele também comanda. O soldado muitas vezes é colocado no lugar para fazer algo perigoso, mas ele vai porque ele tem as armas para se defender e para atacar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a igreja espera do pastor Silvestre um soldado sem medo, sem preguiça, sem temor, um soldado habilitado que use as armas e ataque o diabo e defenda as ovelhas. Quantos podem glorificar o nome eterno de Jesus de Nazaré? Se levantem para defender as ovelhas. Dia desses aí atrás, eu estava na central, pastor Cabral lembra bem direitinho. Entrou um cidadão. Primeira coisa que ele fez foi vir para cima de mim e dizer que ia dar uma surra na minha família. Pelejei para controlá-lo, ele saiu ainda louco, voltou no domingo, voltou na semana seguinte, e a conversa dele era espancar quem chegasse perto dele. No próximo domingo à noite, eu selecionei 4 homens, coloquei 2 em cada porta e disse: na hora que aquele cidadão entrar, vocês recebam com amor, com carinho, mas peça para ele sentar naquelas cadeiras ali mais afastadas, porque ele está representando perigo para as pessoas. Peça gentilmente. Se ele precisar de água, entregue na mão dele. Se ele precisar ir para o banheiro, mostre onde é. Trate-o da melhor maneira possível, mas não deixe perto das pessoas que representam um perigo, porque ele já quis bater até em mim. Inclusive numa sexta-feira à noite, eu mandei distribuir os envelopes da oferta. Ele disse, para quem foi entregar, o obreiro disse: eu só recebo esse envelope da mão do bispo. Foi até o altar, eu entreguei. Na hora que eu entreguei, ele rasgou na minha frente, jogou no chão, subiu no altar por lá, sem eu ver. Pastor Cabral viu, não permitiu ele me espancar em cima do altar numa sexta-feira à noite. Coloquei 4 homens na porta. Esse cidadão entrou, acompanhou aqueles 2 obreiros. Quando chegou perto do povo, do grupo maior, ele queria desobedecer e entrar no meio do grupo maior, dizendo que ia entrar lá para bater em gente. Os homens estavam instruídos, nestas circunstâncias, a colocar esse homem para fora. Os 4 homens pegaram ele, e ele se esperneando, e foram com ele para fora para evitar o perigo dentro da igreja. Lá no meio da rua, os homens segurando aquele homem, alguém grita: deixe de agredir o homem. Vocês só estão agredindo este homem porque ele não tem dinheiro para dar nessa igreja. E aquele povo disse tanta coisa. Eles disseram que os irmãos estavam agredindo o homem, e porque não tinha dinheiro para dar. E a rua ficou cheia. O diabo é sujo. No outro dia, quando eu saí de casa às 6 da manhã para comprar os pães, essa pessoa me barrou na rua e tomou 15 minutos do meu tempo acusando os irmãos.
No final das contas, ela, em outras palavras, disse que os irmãos estavam agredindo, poderiam matá-lo e que deveria a igreja ir procurar a família. E a rua começou a se acordar e vendo aquela conversa. Eu me levantei, na autoridade do Espírito Santo, olhei para aquela mulher e disse: eu não aceito você acusar minhas ovelhas. Em outras palavras, eu não aceito você acusar os meus irmãos. Quem é você para acusar o povo de Deus? Você é uma má vizinha. Eu não aceito. Esses irmãos não estavam agredindo ninguém, eles estavam defendendo a igreja. Pastor, seja soldado, defenda suas ovelhas. E as palmas engrandecem a Jesus. Nem que o sangue dê na canela, mas não aceite ninguém acusar. Managacharia labachaia. E canta lá basúria. Porque, pastor, o resultado é o seguinte: você defende suas ovelhas e pode esperar o que as ovelhas vão fazer por você. Ontem à noite, pastor Cabral, antes de eu chegar no culto, quando eu olhei dentro de uma sala, tinha lá umas 10 irmãs clamando a Deus pela nossa vida, para Deus guardar a nossa vida. Quer dizer que nós defendemos eles no domingo, e quando foi ontem, aquele povo estava defendendo nós em oração. Eu quero dizer à igreja: aqui é um soldado a partir de hoje consagrado. Quem pode aplaudir a palavra de Deus? Pastor Cícero, presbítero Silvestre, que se tornará pastor hoje, levante a mão com a minha aqui, meu filho. Dá um grito aqui. Fica de pé, você. Dá um grito, diga: eu sou soldado. Eu sou soldado. Diga: eu sou um soldado desta igreja. Vou lutar para defendê-las. Aleluia. Mas o texto também diz no verso 6: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a comer dos seus frutos. Aqui também mostra que Deus espera que o pastor da igreja seja um agricultor, um lavrador. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Interessante. Esperava-se que quando Paulo dissesse: você vai ser um soldado, Paulo subisse de patente, ele dissesse: é general. Não, ele disse: é soldado. Soldado tá bom. Esperava-se aqui, como muitos pregam hoje, que quando Paulo fosse se referir ao pastor, Paulo dissesse: fazendeiro. Não, agricultor. O fazendeiro é ele. Capitão não, soldado. Capitão é ele. Deus é Deus de mistério. Então Deus está dizendo: Cícero Amaro, Cabral Oliveira, Cícero Silvestre, vocês não são fazendeiros, vocês são lavradores. Lavradores. Primeiro ele diz: olha, preste atenção como é que um agricultor trabalha. O agricultor não tem preguiça. O agricultor é um homem de fé. Ele pode ser o pior ateu do mundo, mas se ele plantar, ele tem fé. Porque ele joga a semente no chão e espera que a chuva venha. Ele só joga a semente no chão porque ele crê que a chuva vai vir. Aleluia. Como agricultor, o pastor semeia. Eu vejo vocês pregando na rua. Isso é semear o evangelho. Como agricultor, tem gente que pergunta: e pastor da oferta? Ora, é o primeiro a jogar a semente no cofre. Louvado seja o nome santo do Senhor, para ser exemplo. Louvado seja Deus. Mas também o agricultor, ele é paciente. Ele sabe que joga a semente, mas ela não nasce naquele dia. Tem que demorar um tempinho, mas ela nasce. Ela nasce, louvado seja Deus. Como agricultor, a semente nasce. Mas aqui também tem uma palavra para a igreja: deve ser o primeiro a comer da roça. Não se enganem com isso, com essa parte. A gente vem à frente, entrega no altar a oferta,
Mas a igreja, o primeiro pensamento dela é colocar comida na mesa do pastor. Escuta o que eu estou dizendo. A igreja deve ter prazer em dar uma oferta ao pastor, que dê para ele colocar comida na mesa e comprar sua roupa, e comprar sua arma. O soldado não luta com a própria arma, é o quartel que compra. Aleluia! Alguém compra e entrega ao soldado. O agricultor semeia o evangelho, mas a igreja tem que ter prazer em ver o seu pastor com a sua casinha arrumada. Quem está me ouvindo? Ore para seu pastor ter um bom veículo. Ore para o seu pastor ter a roupa que você quer que você tenha. A igreja espera que o pastor seja um agricultor, que semeie, mas tem que se alegrar em um pastor também se alimentar da lavoura, o primeiro a se alimentar. A igreja tem que se preocupar em dar seu dízimo, sua oferta, para que o pastor venha para o culto com a barriga cheia, ou tenha em casa para enchê-la quando ele chegar lá. Isso nunca deve ser peso para a igreja, conforme as suas posses. A igreja não deve se alegrar em ver seu pastor andando todo rasgado, a menos que ela não possa. Mas se todo mundo está aí, não tem um com a roupa rasgada, todo mundo bem vestidozinho, deve se alegrar também com o pastor bem vestido. É desse jeito. Muitos de vocês têm seu veículo, deve orar a Deus também para o pastor ter um veículo, porque se o pastor tiver um veículo, ele visita com mais rapidez, ele prega o evangelho com mais rapidez. Deve zelar pelo seu pastor, deve ser o primeiro a comer das frutas. Mas também o pastor tem que entender, não deve comer tudo da roça, porque a roça não é só dele, é para outras coisas. Tudo que a igreja rende, tem a água, tem a luz, tem a internet, tem a divulgação na rua, tem o combustível, tem o bispo quando vai pregar que precisa abastecer o carro, porque todo sábado o bispo vai para um local, leva os obreiros com ele. Como é que a gente poderia abastecer esse carro todo sábado? As igrejas que a gente vai, nosso ministério, são elas que abastecem o carro, e tenha prazer de fazer isso, não somente por mim, mas por qualquer um que vier pregar. Convidou, abasteça a moto, abasteça o carro, faça isso com prazer, porque quem semeia, colhe. Convidou alguém para pregar, abasteça pelo menos a moto, pelo menos abasteça para dar para ir e vir outra vez, que você vai ver que é semente e nunca vai faltar. O pastor, como lavrador, ele semeia e colhe, mas também se alimenta do que a roça produz. O pastor é que tem que ter cabeça no lugar e não deve colher tudo para ele, porque se o pastor quiser colher tudo para ele, Deus não se agrada. Eita glória! Tem muitas obras por aí abertas que os pastores colhem tudo para eles, não fica nada para o povo, não fica nada. Os ventiladores são caídos aos pedaços, ninguém pinta igreja, ninguém tem cadeira ali, ninguém tem nada, não aplique nada, não compra um chão, não pense em levantar igreja nem nada. Então o pastor tem que ter consciência de que ele não deve comer tudo, mas ser o primeiro a comer do que se lança no altar. Jesus mandou 70 discípulos pregar o evangelho, e ele disse: olha, vão sem se preocupar, não precisa levar comida não precisa vocês levarem dinheiro não, vão pregar, e quando vocês chegarem numa casa, coma do que aqueles irmãos tiverem, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Aleluia! Digno é o trabalhador do seu sustento, do seu alimento. Isso é a coisa mais natural do mundo. Esse texto mostra que o pastor é um soldado e um agricultor. Pastor, fique de pé você, levante a mão para a igreja e grita bem forte: eu serei
eu serei um lavrador. Diga, eu vou plantar, vou semear, e eu tenho a certeza que a colheita vai ser grande, e eu vou participar dessa colheita. Quantos podem glorificar o nome eterno de Jesus? Se tem palmas, pode glorificar a Deus. Agora eu já estou partindo para o final da mensagem, e eu quero acompanhar com vocês algumas coisas ainda que Paulo afirma. A partir do 11. Esta é uma palavra fiel. Esta é uma palavra fiel. Que se morremos com ele também viveremos. Se sofremos com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, versículo 14, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras com ninguém, para que para nada aproveita, mas são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem o que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Versículo 15. Paulo já diz que Deus espera que o pastor seja um obreiro. Procura apresentar-te a Deus como obreiro. O pastor é o primeiro que faz a obra. O pastor não manda apenas o povo fazer a obra. O pastor é o primeiro que faz a obra. Aleluia. O pastor é o obreiro no sentido de que ele e a obra se relacionam. Obreiro é aquele que faz a obra, que se emprega na obra. Mas em matéria de igreja, Paulo está dizendo que esse obreiro deve ser um obreiro que não tenha do que se envergonhar. Está aí. Quantos obreiros existem aí que passam vergonha em toda esquina? O obreiro não pode viver envergonhado porque comprou e não pagou. Ninguém pode estar batendo na porta dos crentes da igreja, dizendo: olha, tu é da igreja fulano tal, pois o bispo da igreja tal compra e não paga. Não pode, porque ele tem que ser um obreiro que não tenha do que se envergonhar. Ele tem que amanhecer o dia, mostrar a cara na rua, e todos que passaram para lá e para cá, ninguém tem do que o acusar. Ele nunca comprar sem pagar, a menos que se esqueça, que todo mundo é viável a se esquecer, mas o homem de Deus não pode ser enrolado. Tem muitos obreiros por aí que misericórdia, o nome deles estão na praça, ninguém confia mais no nome deles, pois Paulo disse: obreiro, pastor, não tenha do que se envergonhar. Agora Paulo deu uma forma para eu não ter do que me envergonhar. Ele disse aqui: maneje bem a palavra da verdade. Pastor, coloque sua mão aqui para essa Bíblia. Repita o que eu disser. Diga que eu possa manejar bem esta palavra. O segredo para o obreiro não ter do que se envergonhar é ele estar com a cara nisso aqui. Isso aqui é a arma do obreiro. Isso aqui é a armadura do obreiro. Isso aqui é a armadura do pastor. O pastor deve ser um homem apegado a esta palavra, porque é dela que ele vai falar a vida inteira. Aleluia. Isso é interessante. Isso é muito interessante. O pastor vai viver a vida todinha ensinando esse livro. Como que você vai ensinar? Como que eu ensinaria se eu não tivesse tempo com ela? Só prega se tiver tempo com ela. Ninguém pode dizer o que não ouviu. Só ensina se debruçado isso aqui. Tem muitos pastores que querem pregar, mas sabe como? Na lata, na tora. Digam comigo: na tora não. Altar não é lugar, meu filho, pastor e pastora. Altar não é lugar de falar na tora. O altar é lugar de preparação. Spurgeon disse que o pregador tem que subir no altar sabendo o que vai dizer e descer sabendo o que foi que disse. Quem pode aplaudir, quem pode aplaudir, quem pode aplaudir, quem pode aplaudir. Deus não é responsável pela irresponsabilidade de pastor algum.
Seria uma grande desconsideração com a igreja convidar todo mundo para lotar esse prédio que nem está aqui nessa noite, para ouvir o bispo Amaro pregar uma palavra que antes dele entrar no carro, ele não se debruçou sobre ela. Seria uma grande desconsideração, desfeita, trazer você aqui para ocupar esse tanto de tempo para escutar um pastor que veio lá de Brego Santo, mas antes de vir aqui, Deus não disse nada ao coração dele. Seria uma grande responsabilidade, pastor. O pastor não se envergonha quando maneja bem, não é só manejar, é manejar bem. Não basta conhecer, tem que conhecer bem. Aleluia, glorificado seja Deus. Não basta saber que está escrito, tem que saber bem, saber muito. E só tem algumas maneiras de fazer para saber muito. Primeiro, leia muito. Leia muito a Bíblia, leia muito livro relacionado à Bíblia, ouça muito outros pregadores com atenção e caneta na mão. O homem de Deus deve ser habilitado. Você entraria num avião cujo piloto não é habilitado? Na hora que você entrasse, o piloto dissesse: olha, nunca peguei numa aeronave, você entraria? Pergunta a alguém que está perto de você: tu entra nessa? Pergunta aí. Vai não. Você entraria num carro cujo motorista não sabe dirigir direito? É melhor ir de pé ou não é? É melhor. A mesma coisa é um pastor. Diz aqui: procura apresentar-te a Deus aprovado. 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 Vai repetindo: aprovado. Aprovado. Não é desaprovado. A nota de Deus não pode ser baixa. Se ele disser 10, não pode ser 9. Se ele disser 7, não pode ser 6. Tem que ser habilitado, tem que ser aprovado para toda boa obra. Eu vou ler: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Maneja, sabe manusear, sabe onde está escrito. Nunca vai saber de tudo, mas é um pesquisador das escrituras. O pastor tem que ser um perito nas escrituras. Uma vez, quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Pedro começou a trabalhar muito na igreja, entregando cesta, recolhendo alimento, entregando na casa das viúvas, dos necessitados. Aí o Espírito Santo entrou em Pedro e disse: Pedro, olha meu filho, bote os obreiros da igreja para fazer esse serviço, para entregar cesta básica, para recolher. Aleluia! E diga aos apóstolos que se consagrem à oração e ao ministério da palavra. O pastor tem que estar consagrado ao ministério da palavra. Ler, marcar a sua Bíblia, ter várias versões, conferir uma com a outra, comer Bíblia de manhã e de noite, para que à noite, quando ele for pregar, ele saiba o que dizer. Pastor, levante sua Bíblia para cá. Levante sua Bíblia para cá, pastor, para mim. Levante para a igreja e grita para a igreja: igreja, me ajude a conhecer essa fonte para eu passar para vocês. Quem pode glorificar aquele que vive e reina para sempre? Quem pode aplaudir ao Senhor? Do 16 em diante diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena ou câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é feita, e perverteram alguns. Todavia o fundamento firme fica com Deus, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Quaisquer que proferem o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas há também o de pau e o de barro, uns para honra
e outros, porém, para a desonra. Quem está me escutando? Esse texto fala que o pastor não pode viver para contenda. Ele pode guerrear, ele pode pregar, ele pode explicar, mas ele não pode contender. A contenda aqui é o que? Viver de bate-boca. Ele deve ter autoridade, deve defender a sua igreja, mas não viver de confusão, não viver procurando contenda, seja com quem quer que for. E então Paulo aqui chega ao ponto de dizer assim, sabe por quê? Numa casa tem vaso de honra e vaso de desonra. Numa grande casa, diga, a casa de Deus é uma casa grande. Mais uma vez, a casa de Deus é uma casa grande. Aí ele diz que na casa de Deus há vasos de desonra, mas também há vaso de honra. Sabe quem é o vaso de honra que aqui está escrito? O vaso de honra que aqui está dizendo é o pastor. O pastor, segundo esse texto, é o vaso de honra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem está me ouvindo? O pastor é o vaso de honra. Quem é que honra o pastor? A Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 17, está escrito naquela palavra ali, que a igreja deve obedecer o seu pastor, deve honrar o seu pastor. O vaso de honra deve ser honrado pela igreja, também será honrado por Deus. E a Bíblia Sagrada diz que a igreja que é instruída na palavra deve fazer participante o pastor daquilo que eles têm. Louvado seja Deus. Agora eu quero ler a partir do 20 em diante, que diz assim. Perdão, eu quero ler do 22 em diante, diz assim: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, e os que com um coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contenda. E o servo do Senhor, e ao servo do Senhor não convém a contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Esse texto diz que o pastor é um servo. Aleluia. Quantos podem dizer amém? O pastor é um servo. É um servo de Deus e é um servo da igreja. Note bem, ele é chamado aqui para ser um servo, aquele que vive para servir, aquele que vive a serviço da igreja, em vez de ser alguém que se recusa da igreja, ou aquele que age como estrelas no meio da igreja. Estrelismo não, grandeza não. A grandeza de Deus, convém que Deus cresça e que eu diminua. Então o pastor, não é porque ele se tornou pastor que agora ele é um não me toque. Não, ele é um homem do povo, ele é um servo do povo. Lembra de Maria? Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a palavra de Deus. Vocês podem dizer amém, igreja? Pode glorificar aquele que vive, que reina para sempre. O pastor é um servo. Louvado seja Deus, que muitas vezes leva as cargas uns dos outros. Bendito seja o nome santo do Senhor. Leva as cargas da igreja muitas vezes nos lombos, a igreja dormindo e o pastor orando pela madrugada e planejando o melhor para a igreja. Um servo. Quero que vocês agora apontem aqui para o pastor e digam assim: pastor, mais uma vez, pastor, nós esperamos do Senhor e vamos ajudá-lo a ser um soldado, um lavrador, um obreiro e um servo para fazer esta obra. Agora grita e conte conosco, em nome de Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação.
digna de toda aceitação.